Boa noite. Boa noite, estamos ao vivo, começando mais uma live. Tudo bem, gente? Boa noite. Estamos começando. Oi, Jussara. Boa noite. Residencial Renascer, boa noite. Darcy, sejam bem-vindos, gente. Vamos entrando nessa live super especial. Mari, a Cristiane Munhoz também, Regina Garcia. Tudo bom, gente? Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Digam aí pra mim. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Olá, Eliane, boa noite. Kate, boa noite. Elisângela. Beleza, Darcy. Ah, ótimo, gente. Obrigada pelo retorno aí. Ótimo, perfeito. Me ouvindo e me vendo bem. Beleza. Sejam bem-vindos, então, a essa live aqui comigo hoje. Nessa noite que eu não sei onde você está, mas aqui em Curitiba tá frio pra caramba, gente. Frio, frio, chuva. Bem tempinho, típico curitibano. Agora acho que deve estar aí uns 7 graus, 6, 8 nessa média aí. Então tá frio. O tema de hoje, bem interessante, bem importante pra gente conversar, né? Definir esse tema hoje, que é como ter aí uma lista de espera antes mesmo de você abrir uma casa de repouso. Uau, será que isso é possível, né? As pessoas talvez fiquem pensando aí, será que é assim tão fácil abrir uma casa já com lista de espera? Então, é sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje, tá bom? Também tá muita chuva aí, Cris, eu imagino. Ai, gente, que tempinho, né? Eu já cansei desse inverno. Por mim já podia acabar, já entramos em setembro, né? Por mim deu esse frio. Ai, olha, é complicado. Meu nariz escorre pra caramba, eu tenho rinite, então eu sofro um bocado com esse tempo aqui de Curitiba. Beleza, vamos aguardar o pessoal ir entrando mais um pouquinho, que a gente já vai começar a live. Patrícia, bem-vinda. Lúcia, bem-vinda. Ai, Uberlândia, calor. Ai, eu vou pra Minas, gente. Eu vou embora dessa cidade gelada. Não, eu adoro Curitiba, mas eu vou dizer que no inverno a gente sofre pra caramba. Muito frio. Tempo muito úmido aqui também, sabe? Então, pra quem tem problemas alérgicos, é tenso. Vamos lá, gente. Ó, quando eu olhando pra cá, não tô olhando pra vocês, é porque eu tenho um cronogramazinho aqui pra seguir, né? Pra eu não me perder em tudo que eu tenho pra falar pra vocês. Tem muito assunto pra gente tratar hoje e abordar, então eu tô sempre olhando a minha colinha aqui pra não esquecer nada, que tudo que eu fiz aqui, montei pra vocês, é com muito carinho, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai ter nessa aula, né? Nessa live de hoje? A gente vai falar basicamente sobre vagas, né? Sobre vagas ociosas, caso você já tenha aí a sua instituição, né? Ou a gente vai falar de abrir, que vai servir para ambos os lados, tá, gente? Serve para quem já tem casa, mas serve também para quem tá abrindo uma instituição. Então a gente vai falar ou da vaga ociosa, se você tem já a casa, ou a gente vai estar abordando também do mesmo modo de lista de espera. Quer dizer, é aquele desafio, né, de você estar entrando na área, conseguir abrir a tua casa de repouso já com os primeiros moradores, tá? Então, é exatamente sobre isso que a gente tá falando, tá bom? A Elisângela, parece que eu ouvi as tuas preces, Elisângela. Quero muito montar uma casa de repouso, tem muita gente à procura, isso é verdade, tem crescido muito a procura de instituições e vai crescer cada vez mais, né? Porque é uma prestação de serviço, né? E que tende a gente sabe que os idosos, né? A população idosa vai crescer muito cada vez mais, né? A população vai envelhecer e vai precisar de atendimento, seja como home care, seja dentro de casa e também muito com instituições de longa permanência, tá? Então é isso, vagas ociosas hoje e abrir aí com a tão esperada lista de espera, tá? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vou trazer para vocês
algumas estratégias, tá? Para que vocês pensem junto comigo, tanto quem tá para abrir ou quem já tem a sua casa de repouso, pensar comigo, mudar um pouquinho sobre padrões de mentalidade, tá? Coisas bem importantes que a gente vai falar hoje aqui, tá? E estratégias também, beleza? Queria pedir, gente, para vocês que estão aqui comigo, que compartilhem essa live, vamos propagar, né, todo esse conhecimento que é tão importante para quem tá na área. Esse é um tema que muitas casas sofrem aí ao longo dos anos e meses, né? Muitas vezes ficando com vagas ociosas. Então, se você conhece alguém que tem uma instituição ou que deseja abrir uma casa de repouso, compartilha essa live, me marca lá nos teus stories, tá? Que eu recompartilho aqui no meu, tá bom? Pra gente levar esse conhecimento para quem tá precisando, para quem tá buscando mais informações e ajuda até mesmo sobre esse assunto, tá bom? Conto com vocês pra gente conseguir propagar mais essa mensagem aí, tá? Vamos lá? Então, as vagas ociosas é um problema de grande parte das casas de repouso. Eu até fiz uma pesquisa aqui nos stories dias atrás, né, que algumas casas, quando já tem, né, sua instituição, acabam vivenciando esses momentos, né, desafiadores muitas vezes. E para quem quer abrir, também fiz essa pesquisa ali na semana passada, né, é uma preocupação predominante aí para quem deseja entrar na área. Tem medo, né, de abrir a sua casa de repouso, abrir sem nenhum idoso ou mesmo demorar muito tempo para conseguir os primeiros moradores, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar. É importante eu falar também que você fique aqui comigo até o final dessa live, tá bom, gente? Que lá no finzinho eu tenho jogado aí, né, no ar esses dias atrás aí uns spoilers que tá vindo coisa nova por aí. Então fica até o finzinho da live pra você saber, eu vou revelar lá no final o que tá por vir aí, tá bom? Então é importante que você fique comigo até o fim da live. Beleza? Tranquilo? Então, gente, se você já tem casa de repouso, se você que tá aqui comigo já é dono de uma instituição, em algum momento da tua trajetória, você já deve ter vivenciado aquela época ou aquele mês ou aqueles meses em que você fica com vaga em aberto, né? Vagas ociosas nada mais é do que vaga em aberto. O grande problema disso, né, que é um medo constante das instituições, é quanto tempo que você acaba ficando com as vagas em aberto. Porque ficar com vaga aberta, em algum momento vai acontecer. Por quê? Nós, né, donos de casa de repouso, a gente trabalha com o quê, gente? Com finitude, correto? Então, a gente trabalha com o finzinho da vida daquele idoso. Nós vamos dar a melhor qualidade de vida para ele naquele momento, né, que ele viver conosco por aquele período que ele ficar, né, residindo na nossa casa. Então, tudo que a gente puder fazer por ele, a gente vai fazer. Só que a gente tem que ter essa consciência que muito provavelmente essa estadia dele conosco vai ser a última morada dele. Muito provavelmente na nossa casa, né? Então, em algum momento, nós vamos vivenciar uma vaga em aberto. Pode ser por falecimento? Pode, mas também pode ser em situações do idoso não se adaptar. A gente sabe que isso também é uma possibilidade, né? Ou o idoso não se adapta com a instituição, ou por algum motivo o idoso acaba trazendo alguns transtornos, algumas situações que a gente acaba interferindo ali na rotina da casa e tal, e a própria instituição também às vezes pode pedir para que o idoso saia da casa, né? Que a gente peça o desligamento do idoso com a instituição. Então, todas essas três opções vai acontecer de você em algum momento ficar com essa vaga ociosa que eu tô comentando. Então, isso é natural acontecer. O que não pode acontecer é que essa vaga abra e fique meses em aberto, né? Isso sim não pode acontecer. Então, esse é um medo e até além do medo, é algo vivido realmente na prática por muitos donos de casa de repouso, tá? E isso acaba trazendo sérios problemas. Não só pelo fato de você ter a vaga ociosa, mas que não tem aquela entrada da mensalidade. Se você, além de tudo, ainda não trabalhar
com uma margem de segurança legal de número de idosos, isso aqui vai ser ainda mais problemático para você. Porque você vai trabalhar ainda mais de forma mais justa financeiramente, tá? Então, porque assim, o que a gente sabe, né? Que se você abre a tua casa com um número X de idosos, a gente acha ou até espera que a gente fique com essas vagas ocupadas o ano inteiro. Só que isso não vai acontecer, tá? Ao longo do ano, isso que eu falei de ir, de vir, de falecer, isso vai acontecer ao longo do teu ano. E muitas vezes, quem tá entrando nessa área, principalmente, agora eu falo para quem tá aqui que deseja ingressar na área, precisa ter essa consciência de que não é assim, tá? Então, não parta do princípio que você vai abrir uma instituição com 20 idosos e o ano inteiro você vai ter 20 idosos. Essas vagas vão abrir em algum momento. E às vezes não é uma vaga. Você pode ter momentos e períodos que você vai ter 1, 2, 3 vagas em aberto. Pode acontecer também, tá? Então, essa imprevisibilidade com a qual a gente trabalha dentro de uma casa de repouso, ela precisa ser pensada e prevista, tá? E o grande erro que acontece é que não se pensa sobre isso, tá? Pensa-se no número de idosos, é um número legal, vou ficar com esses números, não é assim, tá? Essas vagas vão abrir em algum momento. Então, isso traz um problema muito sério ao longo dos meses, porque você vai ficando com essas vagas ociosas, demora um pouco, preenche, depois abre de novo, demora um pouco, preenche. E durante o ano, essa não entrada do valor da mensalidade, se você logo, como eu já falei anteriormente, se você trabalha com um número muito justo de idosos, vai refletir de forma muito séria nas finanças da tua casa, tá? E isso, mês após mês, ano após ano, vai te levar a ter sérios problemas mais pra frente, tá? Porque eu sempre falo, manter uma instituição de qualidade, né, com bons profissionais, que dê uma estrutura adequada ali de moradia para esse idoso, que atenda todas as exigências e obrigatoriedades, não é barato, tá? Claro, cobra-se muito caro também, mas também o custo para manter uma instituição não é barato. Então, se além de tudo isso você ainda fica com vaga muito tempo em aberto, é um problema sério, tá? Que muitos donos acabam vivendo, então, ao longo do ano aí dentro da sua instituição, tá? Mas, por outro lado também, é importante a gente falar o outro lado, que é quem deseja entrar na área, né? Você pode, nesse momento, tá com medo. Você tá ali em cima do muro, às vezes, né? Você quer muito ingressar nessa área, você tem desejo, você é teu sonho, às vezes você é da área da saúde, o que é a grande maioria, né, que acaba entrando nessa área, não que seja, não é uma exigência, nada disso, mas a gente percebe que a grande maioria que entra na área, né, que abre uma casa de repouso, é da área da saúde, né? E aí esse pode ser um medo, algo que esteja te bloqueando muitas vezes até, porque você pensa, nossa, tá, eu vou abrir, eu vou gastar uma grana para investir, eu vou adaptar essa casa, eu vou fazer, e quanto tempo eu vou demorar para ocupar essas vagas? Porque veja, quando você abre, finaliza um projeto, uma obra, inaugura a tua instituição, você já inaugura ela com custos, né? Você pode não estar ou não começar já de início pagando o aluguel no valor integral, você não vai ter um número alto de funcionários nesse momento, mas você já vai ter alguns gastos. Com água, com luz, com um ou outro funcionário que já seja ali o mínimo necessário para atender, né, os teus primeiros idosos, mas você já tem uma demanda, né? E quanto mais você demora para conseguir ocupar todas as vagas da tua casa, mais difícil fica, né? Porque os custos, eles vão aumentando. E se você não consegue aumentar gradativamente também o número de idosos que entra, vai ter momento que a conta vai, tipo, dar uma apertada ali para você conseguir manter a casa, tá? Então, o importante é você acelerar quanto mais você puder esse processo de trazer, né, atrair os moradores para a tua instituição, ok? Já abri, como eu falo, com uma lista de espera realmente, só esperando
esses familiares e esses idosos, né, só aguardando a inauguração da tua casa. Então, eles vão estar ali só aguardando a vigilância passar, liberar, para você poder começar a trabalhar, e aí você já recebe os teus primeiros idosos. Essa é a forma correta, tá? E qual é o problema a longo prazo de você viver desse jeito, né? Passa 2, 3, 4 meses com todas as vagas ocupadas, 2, 3 meses com vaga aberta, 2, 3 meses com vaga ocupada, 2, 3 meses. Isso a longo prazo vai trazer os problemas financeiros que eu falei para você. Então, precisa existir uma força-tarefa sobre isso, algumas estratégias muito bem pensadas e colocadas em prática, como você como dono, quando você abre a tua casa, ou você já sendo dono no momento, né? Para que você acelere isso e você não fique tanto tempo com as vagas. Elas vão acontecer, mas que elas não demorem tanto tempo para ocupar, tá? E também para que você não viva com esse tipo de preocupação na tua cabeça, né? Então, assim, se é instável essa área, porque né? Essa instabilidade, ela existe, porque o idoso, ele tá bem, mas de repente algo pode acontecer com ele, né? E ele pode vir a falecer realmente ali, tá tudo bem, de repente acontece alguma coisa. Então, é sempre essa instabilidade. Agora, se você não tem estratégias para que, a hora que isso acontecer, você já tem uma lista para quem ligar, para atrair novos, né, moradores para ocupar logo essa vaga, ou se você também trabalha de uma forma muito justa, um número muito justo de idosos, você vai viver preocupado com isso, né? Você não vai conseguir fazer grandes projetos, ou projetos, não digo de projeto da casa, mas assim, né, se planejar com a tua vida e com a tua casa própria mesmo, com a tua própria casa de repouso, se você não tem essa parte atrás te respaldando, entendeu? Que você tenha mais tranquilidade para trabalhar, tá? Senão você sempre vai acabar trabalhando preocupado. Um idoso passa um pouco mal, interna, você já fica, ai meu Deus, esse mês eu tenho férias, eu tenho 10º para pagar, né? Mês de dezembro, como é que eu vou fazer? Meu Deus, e tá sempre assim, preocupado, né? Então, a gente precisa trabalhar com planejamento para que quando acontecer, você já tenha todas as estratégias sendo colocadas em prática para você logo já conseguir ocupar em seguida essa vaga, tá bom? Então, algo importante também para quem tá ingressando na área, né, que tá desejando abrir uma casa de repouso, é ter a consciência de qual é o momento que você começa a divulgar a tua casa e começar a buscar para atrair esses moradores. O que é um erro muito comum hoje, eu até coloquei nos stories aqui, né, no comecinho do dia, que é o quê? A pessoa não usa de estratégias no momento certo. Eu conheço muitos donos de casa que abriram a instituição e depois que abriram, assim, próximo da semana da inauguração da casa, aí que vão parar para pensar, para ir atrás de atrair morador, de usar das estratégias para atrair seus primeiros moradores. Então você pensa, tá totalmente errado, porque como eu falei, você já vai começar com custos. Então você vai ter que pegar do teu fundo de reserva, isso não tá certo. A instituição ela já tem que iniciar se pagando ali o básico que ela tiver de um pouco de comida, de água, de luz, de telefone, dos primeiros funcionários. É assim que tem que ser, tá? Então não pode esperar para daí ir atrás dos primeiros moradores. Isso está errado. Isso acontece muitas vezes. As pessoas, sei lá, elas pensam assim, tá a faixa aqui na frente, às vezes você colocou, né, uma placa, uma faixa, que em breve vai abrir um residencial, e aí você acha que por isso já é suficiente, né, que as pessoas vão passar ali na frente, vão ver que logo vai abrir uma casa de repouso ali, e que quando você colocar que foi inaugurada, vai começar a formar uma filinha de espera ali, uma fila fora da casa, vindo atrás, dizendo que tá precisando, né, de um atendimento de casa de repouso para o seu familiar. Não é assim que acontece, né? A gente precisa dar os passos para ir em busca para atrair esses primeiros moradores e não o contrário, tá? Pode até aparecer um ou outro porque mora perto, porque passou na frente e tudo mais, viu que vai abrir
próximo às vezes da casa dele, mas isso são em número bem menor esse tipo de situação acontecendo, tá? A grande maioria das vezes é a gente que tem que correr atrás mesmo, tá bom? Tudo certo, gente, até aqui? Às vezes eu começo a falar, eu acho que tô falando rápido, não sei, mas acho que tá tranquilo, né? Então, qual é o jeito certo de abrir uma casa de repouso? É já com moradores ou sem moradores, né? Ou é normal você ficar meses e meses e meses com vagas em aberto, 2, 3 meses? O que é normal ficar? Qual é um tempo aceitável, né? Então, assim, gente, não é normal que você abra uma casa de repouso sem nenhum idoso, tá? E também não é normal que você fique muitos meses com vaga em aberto, tá? Então, assim, é importante que você faça todos os mecanismos alguns que eu vou contar aqui de estratégias para vocês atraírem esses primeiros idosos. E se você está com vaga em aberto, dá uma pensada nas tuas estratégias e outras coisas que eu vou falar daqui a pouquinho aqui, para ver por que tá ficando tanto tempo vaga aberta aí para você, tá? Que não é natural que fique tanto tempo. No máximo um mês aí a gente até considera às vezes, mas não muito mais do que isso, tá? Porque daí já realmente é muito tempo, tá bom? Beleza? E como conseguir isso, gente? Como conseguir já, ou essa lista de espera, ou não ficar tanto tempo com vagas ociosas, né? É isso que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui de algumas estratégias bem pontuais que eu trouxe para vocês. Existem estratégias mais de mentalidade e outras mais de práticas, digamos assim, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mais de mentalidade, que é muito importante e que muitas vezes não se coloca a devida importância nisso aqui que eu vou falar hoje para vocês, tá? Antes da gente entrar nas estratégias diretamente, eu queria falar 2 pontos bem importantes com vocês. Primeiro deles, se você quer abrir uma casa de repouso, qual é o momento que você começa a divulgar a tua casa? Na obra. Se você vai levar 3 meses, você vai ter uma estimativa de tempo aí, né? Tanto do teu arquiteto, do teu engenheiro, até mesmo do profissional que for estar fazendo ali a tua obra, ou se é uma empresa ou pessoas, né? Ali, um pedreiro, enfim, dependendo da proporção da tua obra, você vai ter uma média de tempo que eles vão passar para você. Você não vai esperar tudo acontecer não, no meio da correria, da obra, das coisas, você já tem que começar a divulgar a tua casa, você já tem que começar a ir para as redes sociais, você já tem que começar a ir atrás de parceria de um monte de coisa, para quando você for abrir, você já tenha reservado vagas, tá? Esse é o jeito certo. E não ficar lá esperando quase inaugurar para daí começar a tomar as atitudes, tá? Isso é errado, tá? E o outro ponto que é bem importante aqui é para quem já tem casa. Eu quero que você reflita agora um pouquinho comigo. E isso eu falo de vivência minha também, tá, gente? Eu fui, né, dona por mais de 11 anos aí de casa de repouso. E quando a gente tá dentro da casa, vivendo aquilo ali todo dia, às vezes a gente não se dá conta de coisas importantes. Então, vamos lá. Às vezes você tá ficando com vaguinha aberto aí na tua casa, não ocupa, você tem procura, tá? As pessoas ligam ali quase todo dia ou algumas vezes na semana, você sempre tem procura, sempre ligam e as pessoas vão até a tua casa, fazem a visita, olham tudo, mas não fecham vaga com você. Aí depois, novamente, uma pessoa liga, marca com você, vai até lá, olha, não fecha com você, tá? Fala, qualquer coisa eu retorno e tal, nunca mais aparece. Esse momento você tem que dar um passinho para trás e reavaliar a tua estrutura, o teu atendimento, a qualidade total ali que você tá ofertando, de diferenciais, enfim, gente, dá uma olhada. Por quê? Porque, como eu falei, quando a gente tá muito no dia a dia, a gente não se dá conta, às vezes. E muitas vezes, o que pode estar impedindo você de estar fechando essas vagas, pode ser porque você já não está mais com uma estrutura tão legal, os teus móveis já estão precisando trocar alguns, sabe?
você não tá com tantos diferenciais assim no atendimento, enfim, coisas nesse sentido. E que quando a gente tá muito enfiado ali, né, dentro da nossa casa, da nossa empresa, a gente não se atenta nisso, sabe? Na organização da casa, tá bem organizada, né? Não tá cheio de coisas pra lá, coisas pra cá, que quando a pessoa entra de fora e olha, o que vem ali no primeiro olhar dela tem muitas chances de fechar ou não uma vaga com você, tá? Então, é claro que isso não vai ser determinante. Existem muitos outros pontos que determinam a fechar ou não uma vaga, mas a primeira impressão fica, né? Isso a gente sabe e é uma realidade. Então, se o familiar entra e não se agrada muito com o que ele vê, de estrutura, de organização, de limpeza, eu nem vou falar, né, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, se eles não se agradam muito com isso, muito provavelmente eles não vão fechar com você, tá? Você pode ter outras qualidades, mas isso impactou a pessoa. Então, pare para pensar primeiro sobre isso. Se você já tem uma casa há mais tempo, pare para analisar isso. Será que não é isso? Tá? Será que não tá precisando dar uma repaginada? E isso não é algo que vai te custar muito. Às vezes, pequenas coisas que a gente faça já muda completamente o ambiente. Porque quando a gente abre a instituição, ela tá zerada, ela tá com todos os móveis novos, ela tá com toda a estrutura bonita, né? Tudo é novo, tudo tá bonitinho e tal. Agora, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos, as coisas vão depreciando, isso é natural. Agora, se você não consegue parar um pouco para se atentar a isso, pode ser que isso sim seja um fator que esteja impedindo ou atrapalhando você a fechar as tuas vagas aí ociosas, tá? Isso muitas vezes a gente não se atenta realmente, tá bom? Então, acho que é bem importante da gente relatar e falar sobre isso. Então, se você é dono, dê uma olhada, tenta sair um pouco, sabe? Tenta ter um olhar mais distante da tua casa. Entra na tua casa como se você fosse um visitante. Dá uma olhada com um outro olhar. Se você fosse um familiar, você iria se agradar do que você tá vendo na tua casa? Ou você acha que dá para melhorar uma pintura, um móvel aqui, algo numa decoração ali, algo que atraia e deixe mais atrativo realmente nesse sentido. É interessante também, nesse momento, talvez você fazer visitas aos teus concorrentes direto, né? Faça visitas, vá conhecer outros espaços para você usar mesmo de comparação, né? Porque às vezes o teu cliente sai daqui e fecha ali no teu concorrente ali pertinho de você, né? Então, ali ele não tá com vaga ociosa e você tá. O valor é o mesmo. Alguma coisa ele tá tendo que você não tá. Então, vá dar uma olhada, né? Olhe com esse olhar também para essa outra casa e tenta se comparar, né? E tenta ver onde que você pode melhorar. Isso pode realmente fazer bastante diferença, tá bom? Dito isso, vamos então para as estratégias primeiras que eu trouxe aqui para vocês hoje. Hoje, como eu falei, a gente tem estratégias mais práticas e mais de mentalidade. Hoje a gente vai falar mais sobre mentalidade, tá? Que não é menos importante, é tão importante quanto. Quando você tá abrindo uma casa de repouso, você tá abrindo a casa. Qual é a maior objeção que você tem que quebrar com um familiar? A quebra de objeção, ela vai ser tanto para você que tem casa, quanto para você que tá abrindo. Mas para você que tá abrindo é um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente tem outras objeções, além das já comuns, que são quais? Que são, tem muito preconceito ainda com dono de casa, né? Com as casas de repouso. As pessoas ainda olham com aquele olhar, né? Que, será que não vão maltratar o meu familiar aqui, né? Sempre com aquele olhar de dúvida e de não tô acreditando muito no que você tá falando, né? Alguns familiares a gente vai vivenciar isso. E isso já é comum quando você é dono. Então, quando você já tem uma casa, isso já é algo que você tem que quebrar de objeção. Então, pense você que tá abrindo. Qual é a outra objeção que você tem? Você tá abrindo. Não tem ninguém na casa. Não existe outro morador ali sei lá, que a família que tá indo ali procurar possa ir bater um papo, saber se realmente o atendimento é legal, se ela tá escolhendo uma boa casa.
Então, você já tem que saber desse tipo de objeção que você vai ter e você tem que ir lá já quebrar. Você tem que antecipar o problema, tá? Isso também já vale para quem é dono já de casa também. Já é algo que você já tem que iniciar quebrando essa objeção. Então, se a pessoa vem para conhecer a tua casa, ela já tá, né, pelo menos vindo ali conhecer e quer ver a tua estrutura, quer saber o que você vai ter de atendimento, ver o espaço, ver os teus diferenciais, enfim. Isso você já vai estar mostrando para ela. Agora, não pense que ela não vai ter essa objeção, porque ela vai. Ela vai pensar, ai meu Deus, mas não tem ninguém morando aqui, né? Tá abrindo agora, será que eu posso confiar realmente? Será que vai ser uma boa casa? Será que vai ter um bom atendimento? Então você se antecipa, né? Ela pode não falar isso pra você, muito provavelmente ela não vai falar. Mas você se antecipa, você fala, olha, eu posso imaginar que você deva estar preocupado, né? Que afinal de contas nós estamos inaugurando a casa, ainda não temos nenhum morador, mas nos dê a oportunidade, você vai ver, você vai, né, ficar muito satisfeito com o nosso atendimento, dê alternativas de retorno para essa família ao longo do dia e das semanas, assim, para que ela fique tranquila com o idoso ali. Então fale, olha, eu vou ligar várias vezes ao dia, eu vou filmar ele para você, você pode vir aqui visitar quando você quiser, não precisa agendar horário, enfim, isso tudo você vai quebrando essa objeção, entendeu? Então isso é muito importante, quebrar as objeções no momento certo, porque aí você ela nem falou, você já quebrou. Ela pensou, nossa, sim, é verdade, ó, tá me dando algumas alternativas aqui, né, que para eu ficar segura, para eu ficar, né, tranquilo, que vai ser um bom lugar para eu trazer o meu familiar, tá? Então, isso é muito importante. Como eu falei ali acima para os donos de casa, as condições gerais do teu imóvel, da tua estrutura e do teu atendimento. Isso vai precisar sempre ser revisto, tá? Ano após ano. Isso entra, gente, dentro da manutenção da casa, manutenções preventivas, né? Então, são coisas que a gente sempre vai ter que estar cuidando e olhando para sempre manter a qualidade. E, ao mesmo tempo, os nossos funcionários. Se estão adequados, se tá bom, se o atendimento tá bem, tá tudo certo, né? Pra gente tá sempre ajustando e melhorando, tá? Pra não chegar ao ponto do valor que a gente tá cobrando não for condizente com aquilo que a gente tá ofertando. Só que, ao mesmo tempo, é necessário cobrar esse valor, porque os teus custos precisam, né? O teu aluguel, tua folha de pagamento, tudo para manter a estrutura tem que ser esse preço, mas ao mesmo tempo você não tá legal isso aqui para você tá cobrando isso. Então, mas é porque você foi parando de fazer as coisas que tinha que fazer, tá? Então isso é bem importante, tá bom? A outra parte que a gente fala também de mentalidade, também voltado ao familiar, porque, olha, deixa eu falar uma coisa, quando eu tinha as minhas casas, qual era a principal objeção minha, né? Nossa, mas você é muito menina. Todo mundo falava isso pra mim. As pessoas ligavam lá na casa, eu atendia, tal, tirava as primeiras dúvidas ali e marcava de ir lá falar comigo. Eu recebia, quando eu dizia que era eu que tinha atendido o telefone, a pessoa falava, nossa, mas eu achei que você era uma senhora, você é uma menina, falavam assim pra mim, né? Aí, isso sempre foi uma objeção que eu tive. No começo, eu não tinha muita ideia, né? Porque eu entrei nessa área em 2010, então, assim, eu fui vivenciando isso. Mas eu já comecei a entender no começo que isso sempre era uma objeção comigo. Então, eu tinha que o quê? Mostrar uma postura, né? Uma seriedade, um profissionalismo, né? E uma confiança para essa família. Então, isso faz muita diferença. Era algo que eu sempre tinha, por exemplo, que praticamente era um feedback, assim, que eu sempre tive das famílias, sabe? A primeira impressão que eles tinham de mim é que eu era frágil, uma menina, mas quando começavam a conversar comigo, que vinham expor a situação, as necessidades, aquela conversa que a gente troca ali, né? Quando o familiar vem dizendo que quer uma vaga, a situação que o idoso tá, enfim, aquelas conversas que nós temos, eu ali mostrava a minha postura, né? Mostrava o meu conhecimento, a minha segurança, e aí muitas vezes eu fechava só por isso, tá? Então é muito importante você passar essa confiança e essa segurança. E isso muitas vezes para quem tá abrindo é difícil, porque não necessariamente você que pensa em abrir uma casa já tenha trabalhado numa casa, né? Às vezes você pode até ser da área da saúde,
Pode ser que sim, pode ser que não, mas você nunca trabalhou dentro de uma casa de repouso, né? Você não sabe ali o dia a dia. Mas é algo que você precisa aprender antes de ter a sua casa, né? Porque pensa, um familiar vem vem em busca de uma vaga. E a família relata ali, ó, tem dia que não quer tomar banho, né, às vezes tira a fralda e faz no chão, coisas que a gente sabe que a gente vai vivenciar em algum momento com idosos, né, com certo nível de demência e tal. Se o familiar vira e fala, você sabe lidar com isso? Você entende sobre isso? Você vai dizer, não, nossa, não sei, complicado, né? Não, né, gente? Você tem que se preparar para isso, tem que estudar, saber, não, sim, vou ter profissionais capacitados para isso, né? Eu tenho estudado muito, ou estudo muito sobre isso, me atualizo e tal, né? Sei de medicamentos. Vocês têm que já entrar na área com o mínimo de conhecimento, né, necessário ali para que a família tenha confiança em você para fechar a vaga com você. Grande maioria das vezes você pode ter uma estrutura legal, você pode ter bons profissionais, excelentes diferenciais, mas se a família não confiar em você, ela não vai fechar a vaga com você, tá? Tem familiar que não liga muito? Tem. A gente tem familiares, né, que não se importa muito e tal, mas a grande maioria dos familiares se importam muito, tá? Então, eles só vão fechar vaga se eles se sentirem seguros com você. Se não sentir segurança, não vai fechar. Você pode ter a casa mais linda do mundo, a infraestrutura mais maravilhosa, a fisioterapia todo dia, médico não sei o quê. Não vai fechar, gente, tá? Essa segurança e essa confiança eles têm que ter. Então, é mais uma estratégia de mentalidade. Então, é algo que você tem que trabalhar em você, ver se você passa isso para os familiares, nesses momentos que eles vêm fechar vaga com você, ou se é algo que você tem que melhorar também, tá? Porque é importante. Tenham bastante consciência que isso faz diferença. Então, a minha quebra de objeção, por todo mundo achar que eu era menina, que eu era novinha, não sei o quê, e eu nem era tão nova assim, mas as pessoas já achavam, né? Essa era a minha forma de quebrar, tá? Passando a minha segurança e a confiança que a família precisava e demonstrando que eu tinha, sim, conhecimento na área, que eu tinha preparo, entendeu? E aí, ali, eu quebrava essa objeção com a família, tá? A outra estratégia, gente, aonde todo mundo está hoje? Aonde todo mundo procura um serviço, um atendimento? Na internet, né? Na internet. Então, se você já tem casa ou se você vai abrir casa, não tem possibilidade de você não estar nas mídias sociais hoje, tá? Então, é algo assim, não tem. Não tem argumento, tem que ter, tá? Tem que postar, tem que estar todo dia, tem que estar trabalhando nisso aqui. Não adianta só vir fazer um postzinho e sumir e ficar o resto do ano longe. Não adianta. É uma estratégia fortíssima essa aqui. E as pessoas vêm em busca, sim, através das mídias sociais, tá? Hoje em dia não tem lista telefônica, não sei se quem tá aqui é da época de lista, mas antigamente se buscava na lista. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo aqui. Então você tem que estar onde todo mundo tá procurando. Se você não estiver aparecendo, ninguém vai saber onde você tá, ninguém vai te encontrar, correto? Tá bom? E a última estratégia que eu quero mencionar hoje com vocês é atendimento ao cliente, que não foge muito das outras de mentalidade, mas que aqui entra um ponto muito importante. Quem atende o telefone na tua casa? Ou quem você vai deixar para atender quando você não tiver? De que forma essa pessoa vai atender o telefone? O que ela vai passar ou não de informação ao telefone? Se alguém toca a campainha, quem vai atender a campainha? Ou o interfone na tua casa? Tá? Quem vai lá passar essas informações? Isso tudo tem que ser muito bem definido e esclarecido quem vai fazer o quê, quem vai falar o quê, até onde fala e de que forma fala, tá? Eu já trabalhei, né, em muitas casas antes de ter as minhas lá, eu comecei atuando como nutricionista e como RT. Então, eu vivi em muitas casas de repouso aqui de Curitiba. E quantas vezes acontecia do telefone tocar, a pessoa atende assim, alô? Aí a pessoa lá, é da casa de repouso? Ah, é da casa, aham. Ah, então, eu queria saber de uma vaga. Ah, pois é, a dona não tá agora, dá uma ligadinha aí depois do almoço. Gente, isso não pode acontecer. Isso não é atendimento.
Mesma coisa no portão, na campainha, né, no interfone. Tem que existir uma forma correta de falar. Às vezes é algo que passa assim também, que ninguém nem se dá conta que isso pode fazer toda a diferença. Você acha que uma pessoa atendida dessa forma no telefone, ela vai retornar a ligação para falar com o dono depois? Claro que não, gente, não vai retornar, tá? Mesma coisa, isso eu acho bem importante de falar também. Quando a gente atende interfone, por exemplo, a minha casa tinha interfone, eu atendia, e às vezes era aquele horário da correria, meio de banho, de manhã, café da manhã, aquela loucura. E aí eu ia até o portão atender a pessoa falava, olha, eu queria conhecer, né, a tua casa, saber como que funciona, valores e tal. Mas ela já vinha naquele horário, né, de forma estratégica, a gente sabe disso. Mas eu abria a casa. E eu mostrava a casa. Eu dizia, olha, eu não vou poder te mostrar, às vezes, todos os ambientes, né? Porque eu ainda tô com o idoso deitado, tenho o idoso tomando banho. Então, assim, né? Não posso mostrar tudo, mas os principais ambientes e os quartos que eu puder, eu mostro pra você. Depois que eu fazia isso, que eu levava a pessoa no escritório pra conversar comigo, não tinha uma pessoa que não falasse pra mim, você foi a primeira a abrir a porta pra mim. Ninguém abre. Todo mundo, tem que agendar o horário. Agora não dá pra atender. Não sei o que, não sei o que. E, gente, às vezes, por causa disso, eu fechava a vaga. E por quê? Eu tinha alguma coisa pra esconder? Não, a rotina da casa é aquela, né? Tem banho, tem fralda, tem xixi, vai ter situações desse tipo, né? Mas eu mostrava aquilo que eu conseguia mostrar e falava pra pessoa, olha, esse horário é corrido, nós estamos nos banhos, né, e tudo mais, mas eu consigo te mostrar alguma coisa. Mas a maioria das casas não abre, tem que agendar o horário. É horário agendado, não sei o quê. Então, às vezes, são pequenos detalhes do atendimento que pode fazer total diferença para você fechar ou não uma vaga. Então, se atente ao treinamento de quem estiver ligando, de quem estiver atendendo, né? Essas ligações, as campainhas, o que fala, de que forma aborda. Se você não tá na casa, peça para anotar o telefone da pessoa, né? Olha, o proprietário não tá no momento, ou o responsável, né? Mas por gentileza, me dê aqui seu telefone, eu vou anotar, passo pra pessoa, assim que ela chegar, ela retorna para você, né? Gente, isso são detalhes, assim, que parece bobo, mas que não é, sabe? Não é. Eu vivi muitas vezes situações que eu via esses atendimentos de telefone dessa forma, tá? Ou até mesmo, como eu falei, lá na campainha ou no portão, que vão, né, para saber mais informações, tá? Então, se atentem a esses pequenos detalhes que não são pequenos, tá? Que fazem muita diferença na hora da pessoa decidir ou não pela tua casa. Essas estratégias que eu passei, mídias sociais, mudança de mentalidade, mudança de postura, confiança, né? Essa última que eu falei de atendimento ao cliente, são coisas que vocês podem fazer agora, que vocês podem observar a postura de vocês que vocês estão tendo nesse momento, se você já tem a tua casa, né? E mudar o teu atendimento, treinar os funcionários que também podem atender o telefone ali, né, para de que forma que vão abordar e falar com a família. Você também já consegue, se você já tem casa há mais tempo, colocar esse teu olhar um pouco mais afastado para detectar se realmente não é por isso talvez que você esteja ficando com tanto tempo com vaga em aberto. Então tudo isso que eu falei para vocês não tem custo algum. E são só mudanças de postura, né? Só mudanças de mentalidade, de formas de agir, que às vezes a gente tá tão no automático que a gente não se dá conta, tá? E isso pode ser realmente muito significativo no momento da família fechar com você. Então, se atentem a isso, e isso são coisas que vocês já podem mudar. E se você quer ingressar na área, você já conseguiu entender que esses pequenos detalhes fazem muita diferença. E você talvez não tem tanto conhecimento ou tanto domínio de casa de repouso, já entendeu que precisa ter um pouco, né? Que não dá para você tentar quebrar objeções de família se você for extremamente inseguro, se você não souber muito a dinâmica de uma casa, você precisa aprender, tá? Porque senão, como é que você vai passar? A família vai sentir, você não vai conseguir disfarçar, entendeu? A família vai sentir que você tem uma certa insegurança, né? Então, é importante, tá bom, gente? Parem, pensem sobre isso e mudem aquilo que já é possível mudar, que é muito simples tudo isso aqui que eu falei, mas é algo que muitas vezes a gente não detecta, tá? No dia a dia aí, né?
além dessas estratégias que eu falei, que é mais de questão de postura e de mentalidade, tem outras várias estratégias, só que são aí práticas. E algumas custam alguns valores de investimento e tal, né? Que você tem que colocar um custo em cima para conseguir fazer as divulgações, parcerias e tudo mais, tá? Que se somadas a essas que eu falei hoje para vocês, vão reduzir drasticamente as chances de vocês ficarem com essas vagas ociosas. Então, na verdade, o que determina, né, você não ficar tanto tempo com vaga em aberto e conseguir ocupar as tuas primeiras vagas aí logo quando você abre a casa, são todas essas estratégias somadas. Tanto de postura e de mentalidade, de atitudes, né, quanto estratégias mais práticas que vai ter que ser você também para correr atrás para conseguir colocar em prática essas estratégias, tá? Só que todas elas somadas é que fazem chegar ao resultado que se espera, tá bom? Então, assim, eu queria deixar como um desafio para você que tá aqui hoje comigo, né? De forma prática mesmo, para que você tente colocar isso, né? Tente mudar isso que precisa ser mudado em você, né? Tenta detectar, às vezes a gente não consegue ter esse olhar para nós, né? É difícil às vezes, mas é importante, porque isso faz muita diferença. Então eu desafio você nesse momento, se você já tem a tua casa, a reolhar a tua casa com outros olhos, como se você fosse um visitante, né? Será que realmente tudo que tá ali dentro tá sendo ofertado e tá valendo aquilo que você tá cobrando, ou tá precisando fazer algumas melhorias aí, né? Tentar ver quais mudanças de postura você tem que ter no momento para que você consiga quebrar essas objeções, tentar melhorar o atendimento ao teu cliente, né? Ao telefone ou ali pessoalmente. Então, assim, eu desafio mesmo que você pare para pensar isso, que você já vai conseguir ver diferença se você começar a colocar em prática o que eu falei aqui. São coisas simples que você já consegue começar a fazer, mas que você vai ver resultado, tá bom? É bem importante. E as outras estratégias que eu falei para você que existem, que são muitas, eu vou detalhar para vocês, tá? Só que dentro da oportunidade exclusiva que eu falei para vocês, que era para vocês me aguardarem até o final aqui, para vocês saberem qual é a surpresa e qual é a novidade que tá vindo por aí, tá? Então, qual é a novidade que tá vindo? Gente, eu estou montando um passo a passo, tá? O que é esse passo a passo? É você sair do absoluto zero até abrir a sua casa de repouso. Mas não, parece simples e pouco, mas não é. São todas as etapas que precisam para você sair do zero até abrir a tua instituição, mas abrir com todas as estratégias que precisam ser colocadas em prática para já começar com moradores, saber como cobrar o valor da mensalidade corretamente, porque não adianta nada você atrair moradores cobrando o valor errado. Depois você também vai ter problema financeiro por causa disso. Então você tem que começar do jeito certo, cobrando o valor da mensalidade condizente com aquilo que você vai ofertar, com a tua estrutura, com os teus atendimentos, enfim, tá? Precificando da maneira correta. E já contratando os funcionários. Você vai saber quais são os funcionários obrigatórios que você precisa para contratar aí para uma instituição de longa permanência. Então, essa era a surpresa que eu tava falando para vocês, tá? Esse passo a passo, tá bom? Abrir já a casa de repouso com todas as documentações, precificando corretamente, com a lista de espera e contratando os funcionários corretos que são exigidos aí pela legislação, tá? E é muito importante falar que eu tenho alguns alunos que fizeram exatamente todas as etapas, tá? Quando você faz todas as etapas do jeito certo, você decidiu que quer ingressar na área, né? Já tomou a decisão ou tá iniciando esse processo, você vai saber todas as etapas. E se você fizer elas corretamente, como eu vou ensinar vocês a fazerem, você vai fazer exatamente isso. Você vai abrir com as documentações já todas liberadas, que é exatamente assim que eu tenho alunos que abriram com toda a documentação correta, liberada. Então, quer dizer, você é uma instituição regularizada e não clandestina, tá certo? Então, você abre regular, você já abre com a mensalidade que você deve cobrar para aquilo, para qual classe você vai atender e tudo mais, tá bom? Vai saber a contratação correta dos teus funcionários,
vai aprender todo esse passo a passo certinho, tá bom? Então, sim, eu tenho alunos que já abriram com tudo isso e com o que nós estamos falando aqui hoje, que é com o quê? Com a lista de espera, tá bom? Então, antes mesmo de inaugurar, eles já tinham ali contratos fechados, assinados, vagas reservadas, né? Já estava paga aquelas vagas reservada para quando abrisse, já estava ali, tá bom? E, gente, coisa importante também, eu também vivi isso, tá? Então, assim, mesmo que eu já tivesse a minha casa, quando eu abri a segunda, eu já abri do jeito certo, né? Porque eu já tinha tomado um monte de... né? Já tinha vivido um monte de pepino de problema sozinha na primeira instituição. Então, quando eu fui abrir a segunda, foi tudo muito mais fácil. Então, eu já sabia o melhor imóvel, né? Eu já sabia como precificar, um número legal de moradores. Minha obra durou aí 5 meses, em menos de 5 meses, na verdade, eu já estava com a casa inaugurando e já com os primeiros moradores também já ali reservados no momento da obra. No momento da obra, eu reservei algumas vagas, tá? Então, esse é o passo correto, a ordem certa. Se você tem casa de repouso, que nem a Cleide tá falando aqui, boa noite, tem uma casa de repouso preciso. Sim, também serve para quem tem casa. Por quê, gente? O que acontece? Você pulou etapa, né? Muito provavelmente, quando você tá vivendo um problema, não só a vaga ociosa, tá, gente? Mas assim, de precificação, né? O teu imóvel, o número de idosos, será que tá adequado, né, pro valor que você cobra? Tem vários pontos muito importantes, tá? Então, se você tem casa de repouso e tá vivendo problemas, você também precisa desse passo a passo. Por quê? Você vai detectar qual foi o passo que você pulou e vai ajustar, né? Você vai conseguir detectar e vai ajustar, vai colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado para você começar a viver realmente da empresa, que é um negócio, a gente sabe que são cuidados de vidas, é um trabalho que requer vocação, dom, uma série de coisas, sim, amor também, mas eu sempre digo que uma instituição de longa permanência não vive só de amor, né? A gente precisa ter resultado financeiro para poder ofertar atendimento de qualidade, para poder ter uma estrutura adequada de qualidade. Então, para isso, existem pilares muito importantes que muitas vezes, quando a gente ingressa na área, a gente não sabe. Então, grande parte dos donos vivem essas situações por não saber, né? E não é culpa, gente, de ninguém, porque é uma área que pouco se fala, né? Praticamente ninguém fala muito, né? Tudo meio velado, assim, nesse mundo, nessa área de casa de repouso. Então, não é culpa de ninguém, mas é possível reestruturar, tá? É isso que é o mais importante, tá bom? Então, gente, recados muito importantes, tá? Eu já vou abrir depois, eu vou responder vocês, tá? Só um pouquinho. Para ingressar nesse método, tá? Nesse passo a passo que eu criei, ele gente, até o momento de abrir a casa, ok? Porque depois eu tenho o CRM, né? Que é a Casa de Repouso Modelo, que daí entra em todas as outras obrigações e rotinas e fichas, e daí é uma outra coisa, tá? Esse aqui é o passo a passo até abrir a casa, beleza? Mas abrir do jeito certo. Para você conseguir o método, esse passo a passo, você precisa estar num grupo exclusivo, num grupo VIP, tá? De WhatsApp. Por quê? Porque lá nesse grupo VIP é onde nós vamos ficar passando as informações mais importantes. E mais importante ainda do que isso, é que só quem estiver no grupo VIP vai ter desconto, tá? Então, assim, o valor desse passo a passo é ok? Que eu não vou falar nada por enquanto. Mas quem tiver dentro do grupo VIP vai conseguir um desconto excelente, mas tem que estar lá dentro do grupo. Além de receber avisos, vai receber bônus também, muito importantes, tá? Bem especiais. Quando que vai abrir esse passo a passo? No dia 15/9. E de que forma eu vou entregar esse material para vocês? Através de encontros ao vivo comigo, que nós chamamos de imersão. O que é imersão? É uma aula ao vivo comigo dos 3 principais pilares, tá? Eu subdividi os passos em 3 pilares muito importantes. Esses 3 pilares, então, vão ser dados um em cada dia. Depois eu vou explicar isso com mais calma para vocês, tá bom? Mas só para vocês entenderem, vocês só vão saber de todos esses detalhes e como vai funcionar e o desconto se vocês estiverem no grupo VIP.
Para entrar no grupo VIP, daqui a pouquinho, assim que eu encerrar a live, eu vou colocar ali na minha bio o link. É só você clicar no link que você entra já automaticamente dentro do grupo VIP, tá? Então é muito importante que vocês estejam lá para vocês saberem de tudo, serem avisados corretamente de como as coisas vão funcionar, os dias, os horários e todos os detalhes, ok? É muito importante. Então, assim que eu encerrar aqui, eu coloco o link lá, tá bom? Deixa eu voltar aqui, gente, para eu não me perder, tá? A Cris. Roberta, seu curso é ideal para ter um início correto e seguro. Com ele estou bem segura e tenho certeza que terei muito sucesso. Exatamente, a Cris é aluna, né, Cris? É exatamente isso, é para que você se sinta seguro em qual momento e o que fazer em cada etapa, tá? É isso. Porque senão você não sabe por onde você começa, que momento você vai atrás do documento, quais são esses documentos, o que você tem que ver na casa, qual é a melhor casa, enfim, é um monte de coisa, gente. Se você não sabe a ordem, você vai resolvendo na ordem errada. E aí depois o que acontece é o que a gente acaba vendo aí com grande parte das casas, né? A Mari, caí de paraquedas. Tu ensina no curso como abrir desde o zero. Isso, é isso aí, Mari. É isso que vai ser esse passo a passo. O nome é Minha Primeira Casa de Repouso, tá? Esse vai ser o nome do método, Minha Primeira Casa de Repouso. Então, é exatamente, é sair do absoluto zero até o momento de abrir a tua instituição. Passando por todas as etapas, projeto, obra, documentação, precificação, conseguir a tua lista de espera aí, como usar todas as estratégias para você fechar essas primeiras vagas e a contratação de funcionários, tá? Tudinho, tudinho. Quando vai ter o curso para quem já tem a casa, o CRM? O CRM a gente é só ano que vem. O CRM agora é só ano que vem. Tá bom? Nós encerramos a turma 8 há umas semanas atrás, né? Então, agora a gente só tem previsão pra abrir ano que vem, tá? Mas esse é pro... Eu não sei que momento que você tá. Né? Tá, desculpe, às vezes o nome tá tudo junto, eu não sei como que é o nome de vocês, mas depende da tua etapa. Se você estiver querendo ingressar na área, ou como eu falei, se você tá já na área, mas pulou etapa, esse aqui, que a gente vai abrir dia 15/9, é um ótimo começo, um excelente começo, tá? Vai super te ajudar, pode ter certeza disso. Ah, beleza, a Rizin já colocou o link lá. Beleza, Rizin, obrigada. A Rizin das minhas meninas maravilhosas já colocou lá o link na bio, tá bom? Então, vocês já conseguem entrar lá e entrar para o grupo VIP, beleza? E aí, gente, vocês têm dúvida? Perguntas? Aproveitem para perguntar, eu vou abrir um tempinho aqui pra gente tirar dúvidas antes da gente encerrar, tá bom? Acho que ficou tudo bem explicado, né? Hoje, o resumo aí da nossa aula, porque vão entrando, né, pessoas ao longo da live. Então, assim, gente, pra tentar resumir, a live vai ficar salva, tá? Mas, resumindo, né, o que a gente falou bastante hoje é sobre mentalidade, tá? Sobre... Ah, Márcia, mas vai ficar salva, tá? Vai ficar salva. A gente já vai subir lá no meu feed, tá bom? Fique tranquila, não tem problema não, que você vai conseguir assistir tudo, tá? Mas o resumo principal de hoje é isso, né? Uma mudança de postura, de mentalidade, tentar detectar aí, talvez, aonde você esteja errando nesses pontos e o quanto, muitas vezes, a gente não dá importância. A gente acha que são coisas pequenas ou bobas, isso que eu falei hoje, mas fazem toda a diferença, tá? Na hora de conseguir atrair os moradores e fechar as vagas, né? Tá bom? Asilo descoberto também, cheguei atrasada, não tem problema, a gente vai ficar salva a live. Já terminando aqui, eu já subo a live, tá bom? Daí vocês correm lá assistir, que vai ficar salva, pode ficar tranquilo. Márcia, gente, o curso dela é maravilhoso, façam que vocês não irão se arrepender, isso aí. Mais uma aluna maravilhosa, é isso, gente, não vão se arrepender mesmo, porque
Primeiro porque não existe nada, nem sequer parecido. Então, eu sou meio suspeita pra falar, mas é verdade, né? Não tem. Denise, qual o valor do curso? Ó, entra lá no grupo VIP, Denise, tá? Que tudo vai ser explicado por lá, tá bom? Tudinho como que vai funcionar. Fique tranquilo que a gente vai avisando. Por isso que é tão importante estar no grupo VIP. Quem tiver lá que vai ter direito a desconto. Quem não tiver vai comprar no valor cheio. E olha que eu vou dizer que é um baita de um descontão, tá bom? Márcia, a live vai ficar salva aqui mesmo no meu feed do Instagram, tá bom? Assim que eu terminar, eu já subo no feed. Aí você entra ali e já consegue assistir. Patrícia, as aulas são individuais ou em grupos? Então, ó, as aulas vão ser entregues em imersão. O que é isso? É um encontro ao vivo comigo. Vão ser 3 dias, onde eu dividi esse conteúdo em 3 principais pilares, que são os 3 primeiros. Não são os 3 primeiros passos, porque dentro de cada pilar tem milhares de passos. Mas são 3 encontros ao vivo, tá? Quem não conseguir estar ao vivo, que a gente sabe que às vezes não consegue, muitos trabalham na área da saúde ou coisa assim, trabalham por plantão e tal, não se preocupem, porque vai ficar salva. Então, óbvio, né? Você vai ter comprado material, você vai ter acesso ao curso. O diferencial de você estar ao vivo comigo é que ao final ali da imersão sempre a gente abre para trocar, para tirar dúvida e tal. Então, é importante por isso. Então, quem tá ao vivo tem essa vantagem, né? Mas quem não puder, claro, vai estar tudo gravado, tá bom? Elisângela, o grupo VIP tá no link da minha bio, tá bom? É só clicar lá no link da bio que você já entra automaticamente dentro do grupo VIP, tá bom, gente? Beleza? Mais alguma dúvida vocês têm? Certo, gente? Então, realmente é bem importante que vocês entrem lá no grupo, tá? Pra vocês terem todas as informações antes e serem avisados de tudo. Mudei já algumas atitudes depois do curso, abriu muito a minha mente, já comecei a ver a diferença no orçamento com a mudança do cardápio. Mais variedade, menos custo, tô amando o curso, maravilha. Gente, é incrível esse retorno que eu tenho dos alunos, assim, é fantástico, sabe? Porque assim, a gente trabalha num jeito, é isso que eu falo, a gente tá muito ali dentro do dia a dia, a gente não se dá conta às vezes, sabe? De pequenas mudanças da rotina, né? Faz toda a diferença, né? Essa parte do cardápio, eu tenho muitos alunos que falam sobre isso e me dão retorno sobre a diferença no seu custo, fazendo as alterações necessárias. Na verdade, a organização, né? Necessária nessa parte aí do cardápio. Fantástico, fico muito feliz em ler essas mensagens de vocês, gente. Meu coração fica quentinho, que nem a gente fala, tá bom? Tô muito feliz com a participação de todos vocês. Eu vou aguardar mais um pouquinho, senão eu vou encerrando essa live hoje. Fiquem ligados que teremos próximas lives, vamos avisando lá no grupo VIP, tá bom? Vocês entrem lá, gente, tá? Não percam, não. Tá bom? Beleza? Então, acho que eu vou encerrando. Agradecer a participação de todos vocês, tá bom? Que ficaram comigo aqui até o finzinho. Agradecer todas as mensagens maravilhosas dos meus alunos aqui, que me deixam muito feliz em saber o progresso de vocês, que vocês estão conseguindo colocar em prática as coisas. Isso não tem preço, gente, é a melhor coisa, né? É ver o quanto isso está refletindo na vida de vocês, né? O quanto eu tô conseguindo plantar, assim, essas sementinhas aí. É fantástico, tá bom? Obrigada pela presença de todos, eu desejo uma excelente noite para vocês. E a gente se vê na próxima live daqui a uns dias, tá bom? Beijo grande, gente. Uma boa noite. Tchau, tchau.